atuando na comunicação, né? A Você tá gente de não sabe a brincadeira. origem ainda. Você tá brincando, Hã? né? Você vai me levar para É, análise para mim, para a gente discutir esse assunto aí. você sabe que eu vou falar uma coisa que é uma teoria entre os mágicos, né? Os mágicos, eles acreditam, né? E não é só os mágicos, não, isso aí é verdade, viu? É o cérebro que constrói a realidade. E isso faz todo sentido para hipnose, para o sobrenatural, para as curas. É a nossa sorte. Então, parece uma coisa estranha, mas o nosso cérebro pode mais do que a gente imagina, nossa mente pode mais do que a gente imagina. E como a gente estava falando da assombração, tem algumas pessoas que não pode levar na brincadeira, pode achar que é estranho, mas na hora de sentir medo, todo mundo sente medo, né? Todo mundo sente medo. E eu vou falar para vocês o seguinte: assombração não é coisa do passado, não, tá? Olha, para quem não sabe, o edifício Martinelli, ali na São Bento, tem história de assombração. Tem gente que tem medo de entrar lá. Tem gente que vai lá para ver se ele consegue detectar alguma coisa. Eu não sei se o público sabe disso. O edifício Martinelli na São Bento, né? E O que que aconteceram aconteceu? O que que aconteceu nesse edifício para que ele ganhasse essa fama de assombrado? é, parece que não é aquela mulher loira, mas parece que é uma mulher que se suicida lá e ficou uma representação muito forte, né? Tá. É, então acho que ela caiu de um andar dentro do elevador, alguma coisa assim, né? Então, é, aconteceram várias coisas e que hoje, né? Inclusive a Marlene trabalhou no edifício Martinelli, na secretaria, e ela conta que iam pessoas lá para investigar essas questões, para visitar o prédio, para investigar. Por que eu estou falando isso? Porque a assombração não é coisa do passado, não. Existem relatos também. Primeiro eu estou falando da parte da assombração, daí a gente vai fazer um rápido comentário da hipnose. No, no edifício, naquele edifício que pegou fogo, né, Joelma, edifício no Joelma. Joelma, existem relatos, né, de sons, de imagens, enfim. Agora, qual que é a intenção de trazer esse tema? É abrir a nossa conversa para o que é possível, né? Não é para desfazer, não é para desmascarar, mas hoje eu penso e eu olho com muito respeito para os fenômenos, né? Tenho falado isso em outros programas. Os fenômenos existem, independente da gente entender ou não entender, tá? Então, eu acho que muitas pessoas já ouviram isso, né? Às vezes a pessoa fica assombrada, hoje nós entendemos um pouco mais. Eu não sei se o Isidoro tem essa experiência. Muitas vezes a gente interfere no equipamento. Vocês já ouviram falar isso? Assim, o nosso estado emocional interfere no equipamento que a gente está usando, né? E quando a gente pede para uma pessoa arrumar, a pessoa chega perto e ele começa a funcionar. É. Isso acontece, né? Daí você fala, mas o que você fez? Ele fala, não fiz nada, fiz o mesmo que você, né? Existe explicação para isso? Pode ser que exista, né? Um colega falou assim, daqui uns dias, assim, muitos anos, né? A gente vai olhar e falar assim, nossa, eu achava isso uma coisa tão estranha, né? E agora a gente tem explicação para isso. Mas o mundo é assim. Então é por isso que a gente não deve, eu penso que a gente não deve, quando diante dessas situações sobrenaturais, e hoje nós estamos falando de assombração, falar assim, não, isso é besteira. Não, isso é besteira, isso não acontece, é a pessoa que está doente, calma, não é bem assim.
E é por isso que existe a parapsicologia, é por isso que existe a hipnose, para que nós possamos olhar e separar aquilo que ainda não tem explicação, mas que eu e mais algum número de pessoas conseguiu perceber. Por que eu gosto desse assunto? Tá? Por que eu trouxe também a proposta desse assunto? Ah, mas é um programa para pregar terror? É um quadro para pregar terror? Não. Isso aqui é a mente humana. É a mente humana, tá? Então, nem tudo é delírio, nem tudo é alucinação, né? Não é porque a gente não consegue colocar naquele quadradinho que a gente vai falar assim, não, a pessoa está pirada, a pessoa está inventando. Então as coisas não funcionam assim, tá? A ciência existe para isso, mesmo quando nós não temos uma explicação, tá? Então existe, inclusive no México também, se vocês consultarem, são dados que eu peguei da internet, tem um local lá que chama Ilha das Bonecas, né? Que morreu uma menina, e eu sei que o pessoal passa até mal quando vai lá, porque o negócio acontece de tudo. O pessoal pode pesquisar na internet que eles vão ver que existe isso. Uma criança morreu afogada lá, e tem umas bonecas que são jogadas lá, que foi uma forma de homenagem. Acho que foi uma forma de homenagem. Então, recebeu esse nome, Ilha das Bonecas. Eu sei que o negócio lá é feio. O pessoal tem medo mesmo, né? O México tem muitas histórias assim. Então, nós... Ô Wagner, esse tipo de assombração, ele é um medo que a pessoa... eu tenho medo de assombração, ou ela faz algo aparecer assombroso, né? Que tem um duplo sentido. Por exemplo, sim, quando eu falo assombração e deixo este vocábulo assim no ar, eu vou me remeter para assombração de cemitério, né? Que é aquilo, sim, que muitas pessoas relatam, né? E a gente sabe que tem os corajosos, tem os atrevidos. Essas pessoas, sim, vão provocar uma situação, por exemplo, tem lá o mais corajoso e o menos corajoso. Os dois moleques que vêm da escola, da faculdade, a pé e passam em frente do cemitério. O mais corajoso vai provocar algo que essa assombração pode aparecer. E o que tem medo é o, sim, que vai ver, né? Tem isso também, sim, que só de eu contar, isso aqui já corre um arrepio. Que negócio é esse? Que assunto é esse que pode trazer um sentimento lá do mais profundo? Sim. O medo, ele ativa, né? Vamos dizer que o medo ativa. Mas vamos pensar o seguinte. A assombração, ela pode ser provocada, isso eu acho uma coisa interessante, pelos mesmos efeitos. E não querendo dizer que tudo o que acontece é falso, entendeu? Não é isso. Mas se você pegar um fenômeno de assombração, ele tem o mesmo percurso da hipnose e do ilusionismo. Ele tem o mesmo percurso. Ele tem expectativa, ele tem foco, porque a pessoa está com medo, ela presta atenção, ela está esperando alguma coisa acontecer, e ela tem uma coisa muito importante que faz a assombração ficar viva. Ela conhece as histórias da sociedade onde coisas mortas se revelam. Ela tem essa informação. O que essa revelação do que está morto causa no ser humano? O medo de se aproximar da morte. É inconsciente. Tudo que faz eu pensar que estou perto da morte é apavorante. Então, se eu vejo um espírito, eu fico apavorado, não só pelo espírito, mas porque eu estou tendo um contato com aquilo que eu temo, que é a morte. Ele está de um lado que eu não quero chegar. Tão cedo eu não quero chegar desse lado. Eu quero só estudar por enquanto. Tá? Então, assim, é assustador. Então, você percebe que você pode provocar fenômenos de assombração por meio de ilusionismo e por meio de hipnose também. O que não significa que tudo é ilusionismo e hipnose. Mas a pessoa... Esse exemplo, os meninos vêm lá,
E eles vêm conversando, nós vamos passar no cemitério, olha lá. Né? Então eles não vão passar no cemitério para brincar, eles vão passar porque já sabem que tem alguma coisa ruim lá. A expectativa. Quem é que vai ver alguma coisa? É o mais suscetível. O outro que vai no clima de piada, ele não vê nada, tá? Então ele pisa até nos túmulos, que é uma falta de educação. Ele não vê nada. O outro que está atento, preocupado, ele é mais suscetível. Está tomado pelo medo, pela expectativa. Então, ele é capaz de transformar uma folha de árvore num corpo andando. Né? Então, isso acontece. Isso acontece. E isso nos ajuda quando a gente começa a compreender, e estão todos convidados para os nossos cursos de hipnose. Quando a gente começa a compreender a hipnose, a gente consegue separar o que é fenômeno mediúnico do que é técnica que a gente é capaz de reproduzir. Isso, na verdade, nos ajuda a ir até mais longe, porque agora eu sei separar, eu sei distinguir, não sei entender tudo, isso é fato, não consigo entender tudo, né? Mas a nossa educação, e nós no Brasil temos uma educação de ouvir histórias de fantasma, de contos, de coisas que acontecem no mato, no escuro. Ó, você pode ter certeza, não tem assombração naquele lugar mais iluminado do shopping, não tem. A assombração precisa de conteúdo inconsciente. Ela aparece em corredores, ela aparece em lugares escuros, ela aparece que as pessoas escutam, nas portas que Sim. batem, nas janelas que se fecham. Sim, lugares vazios, né? Então, o que eu estou dizendo não é para desmascarar, mas é para separar, como eu falei. Se tiver tudo iluminado, tocando um samba pesado, tá? Não vem assombração, porque não existe atmosfera inconsciente para ver. Você precisa... Eu peguei as casas mal assombradas, boa parte delas são vazias, tem grandes corredores, tem grandes portas, tem vazios, eco, né? O vazio do inconsciente. É como se eu me visse do lado de fora. E se eu estou me vendo do lado de fora, eu consigo ver o que eu crio na minha mente. Você acha isso que, nossos ouvintes estão ficando arrepiados de a gente contar o que é assombração? Não, eu acho que pode ser que fique, né? Eu só falo que seria bom se alguém for na cozinha não ir sozinho. Olha que maldade isso aí. Porque as crianças, os adolescentes, hoje eles têm umas brincadeiras diferentes, brincadeiras eletrônicas, né?